Nós vamos iniciar agora o estudo do tópico 5, que tem como objetivo explicar como nós podemos desenhar estruturas de Lewis para os compostos. Então isso vai ser dividido em 3 partes e nós inicialmente vamos dar alguns exemplos de como você vai distribuir os átomos em uma molécula para você poder fazer o desenho das estruturas de Lewis. Lembrando que esse arranjo dos átomos é muito importante para a gente definir a propriedade que a substância pode ter. Nós vamos verificar nos próximos capítulos. Então, vamos lá. Primeiro nós vamos usar como exemplo o tricloreto de fósforo, o PCl3. O que as regras nos dizem? Primeiro, nós vamos somar todos os elétrons de valência de todos os átomos pertencentes à molécula. O fósforo, ele está na coluna 5A, ele tem 5 elétrons, e cada cloro, que está na coluna 7A, tem 7 elétrons, e, portanto, você então faz essa soma. 5 elétrons do fósforo, mais 3 vezes o número de elétrons do cloro, você tem um total de 26 elétrons. Então, 26 elétrons é o total de elétrons que você vai ter que distribuir nessa estrutura de Lewis. Bom, agora você vai formar o esqueleto da molécula. Nesse exemplo, você está colocando fósforo no meio, rodeado por 3 átomos de cloro. Geralmente, o átomo que você coloca central é o que aparece primeiro na fórmula, tá certo? Mas isso pode ter algumas variações. Então, você vai unir esse elemento central por ligações simples com os átomos que estão rodeando ele. Lembrando que aqui está fácil, né? O cloro está na coluna 7A e o número da coluna já indica quantas ligações ele deve fazer para ficar com 8. Então, se ele está na 7A, ele precisa fazer uma ligação apenas. Já o fósforo que está na coluna 5A, ele precisa fazer 3 ligações. Então, o arranjo está perfeito, né? Agora você tem que distribuir 26 elétrons. Lembrando que para cada traço desse que você desenhou, equivale a 2 elétrons. Então você já tem 6 elétrons desenhados que estão formando as ligações químicas que estão sendo compartilhados. Falta você distribuir os outros 20 elétrons. Então você primeiro preenche os elétrons dos átomos que estão nas laterais, que estão rodeando o átomo central. Então o cloro já está fazendo uma ligação, cada átomo de cloro vão ter 6 elétrons livres, ou seja, 3 pares de elétrons. Então aí você já distribuiu 6 vezes 3, 18, está faltando você distribuir mais 2 elétrons, e esses 2 elétrons é que você vai colocar no átomo central. Pronto, você fez a estrutura da primeira molécula do nosso exemplo PCl3. Vamos seguir fazendo um outro exemplo. Agora nós vamos usar como exemplo a molécula de ácido cianídrico. Ele tem apenas 3 elementos, e aí você pode somar então o número total de elétrons de valência. O hidrogênio está na coluna A, tem um elétron. O carbono está na coluna 4A, tem 4 elétrons. E o nitrogênio na coluna 5A tem 5 elétrons. Um total de 10 elétrons para você distribuir. Agora você vai arranjar esses átomos. Existem 2 maneiras lógicas de você representar essa estrutura. Essa que está mostrando aí já é a correta, né? Mas se você optasse por colocar o hidrogênio no meio, não daria certo. Porque o hidrogênio ele precisa fazer apenas uma ligação covalente, porque aí ele ficaria com 2 elétrons e ficaria com a configuração eletrônica semelhante ao gás nobre hélio, que vai dar estabilidade para ele. Se você coloca um nitrogênio no meio, seria possível, só que você vai ter uma dificuldade de formar as ligações com o carbono, já que, lembrando, o carbono está na coluna 4A e precisa fazer 4 ligações. E o nitrogênio na coluna 5A precisa fazer 3 ligações. Então, a maneira correta de fazer o desenho seria essa, da molécula mais estável. Lembrando, então, que você vai ligar cada átomo desse através de uma ligação simples. Então, nós temos 2 ligações formadas, então nós já temos 4 elétrons sendo representados aqui nessa molécula. Está faltando distribuir outros 6 elétrons. Então, você pode optar em colocar esses elétrons no átomo central, mas aí não ia dar muito certo, porque o carbono aí, ele está fazendo 2 ligações, ele tem apenas 2 elétrons próximo a ele, né? Aliás, 2 pares de elétrons próximos a ele, falta 4 elétrons,
você colocaria 4 elétrons sobrando no carbono, mas aí o carbono não iria estar fazendo as suas 4 ligações. Então, se você optar de colocar os 6 elétrons que estão sobrando no átomo de nitrogênio, como está mostrado nessa figura, também não estaria correta a molécula, porque o nitrogênio precisa fazer 3 ligações, e aí ele só está fazendo uma ligação. Então, neste caso, o que você vai optar é por fazer ligações múltiplas. Então, neste caso, o carbono, na verdade, deveria estar formando uma ligação tripla com o nitrogênio. E aí sim, o carbono está formando as suas 4 ligações e o nitrogênio formando 3 ligações. Para completar o octeto do nitrogênio, permanece um par de elétrons não ligantes, então, no átomo de nitrogênio. Correto? Bom, seguindo aqui, nós vamos fazer um outro exemplo agora de um íon. Nós vamos colocar o íon bromato, BrO3-. Neste caso, quando você for fazer a soma dos elétrons de valência, você também deve somar um elétron que está sendo colocado a carga dessa estrutura. O BrO3- é um ânion, então essa carga negativa que aparece aí, ela tem que ser somada na soma com os elétrons de valência. Se você tivesse uma carga positiva, você deveria subtrair essa carga dos elétrons de valência, correto? Então aqui, ó, o bromo está na coluna 7A, temos apenas um átomo de bromo, então aqui está mostrando 7. Temos 3 átomos de oxigênio, cada oxigênio está na 6A, tem 6 elétrons, 3 vezes 6, 18, mais 7, 25. E nós temos que somar um elétron por causa da carga que aparece no ânion bromato, tá certo? Então você tem 26 elétrons para distribuir. Bom, para você escrever a estrutura de Lewis, é só você fazer como exemplo anterior, tipo do PCl3. O primeiro átomo que aparece na fórmula, o bromo, é rodeado por 3 átomos de oxigênio. Nós vamos fazer uma ligação simples do oxigênio com o bromo, tá certo? E nesse caso nós vamos ter 3 ligações e cada ligação dessas são 2 elétrons, então você já tem distribuído 6 elétrons. Faltam você distribuir mais 20 elétrons, tá certo? Então esses 20 elétrons você vai primeiro distribuir no oxigênio. Se ele já está fazendo uma ligação, ele precisa de ter mais 3 pares de elétrons ao redor dele, ou 6 elétrons ao redor do oxigênio, para que ele tenha o octeto completo, tá certo? Nesse caso, os oxigênios aqui não vão estar formando 2 ligações, porque trata-se de um ânion, correto? Então está faltando uma ligação para cada oxigênio ali, para formar a dupla, mas ele pode permanecer estável com o octeto completo dessa forma. Já, então, você distribuindo 6 elétrons para cada oxigênio, para que ele fique com 8 elétrons, você tem 18 elétrons distribuídos, falta ainda distribuir mais 2 elétrons, esses 2 elétrons você vai colocar sobre o bromo também para formar o octeto completo. Então aí você tem os 26 elétrons distribuídos e esse ânion tem uma carga negativa porque ele tem um elétron a mais do que apenas os elétrons de valência dos átomos formados, correto? Então agora a gente termina essa primeira parte do tópico 5, mas é importantíssimo que vocês façam outros exemplos que você encontraria no livro. Esses exemplos resolvidos que eu mostrei para vocês, eles aparecem no livro e logo após eles indicam alguns exercícios para que você faça e treine para ver se você conseguiu entender, ok?